Olá, estamos começando mais um episódio de Empreendedoras com Sucesso e hoje eu estou com uma querida Liliane Almeida, minha amiga, e eu quero que ela se apresente para nós. Lili, fale para nós, quem é a Liliane Almeida? Muito obrigada, Tati, pelo convite, minha amiga, que carinhosamente eu a chamo de Maria, minha amiga Maria, e ela carinhosamente me chama de Isabel, mas é uma história bem bacana. Depois a gente explica, vai precisar de outro podcast. Né? É verdade? Boa. Mas é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Liliane Almeida. Atualmente eu tenho 45 anos. Tenho uma trajetória aí de mercado de trabalho de 31 anos. Há 10 anos eu sou professora, sou docente e trabalho com mentoria e consultoria para pequena e média empresa há 4 anos. A minha formação é em administração e eu resolvi fazer administração por conta do negócio que meu pai tinha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no negócio do meu pai. Queria ajudá-lo a crescer, queria ajudá-lo a se desenvolver, por isso fui fazer administração. Mas ele e o meu tio eram muito engessados, eu não conseguia aplicar nada, fui para o mercado de trabalho e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu encontrei muitas oportunidades. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, fiz meu mestrado, foi no mestrado que eu fiz o estágio docente, fui para a sala de aula, e redescobri a minha carreira. Eu queria compartilhar conhecimento e para mim é algo mágico estar numa sala e construir conhecimento com pessoas que estão chegando no mercado de trabalho e questionando o mundo, questionando o porquê das coisas, inovando, criando. Ali é um celeiro de novas ideias. E em 2018 eu resolvi fazer meu doutorado, foi quando eu resolvi estudar o tema desenvolvimento feminino para empreender. Esse estudo me deu 2 caminhos. Primeiro, um método que a gente identificou para o desenvolvimento feminino, o que é primordial e o que traz efeito. E um outro, eu encontrei uma nova profissão, que é a mentoria. Eu faço mentoria para mulheres de posicionamento profissional e de gestão de pessoas para pequenos e médios negócios, que foi resultado dessa tese de doutorado. Nessa minha trajetória toda, eu sou uma mulher branca que nasceu na periferia de São Paulo. E a gente, lá na década de 90, tá, gente? Não tinha internet, não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje. Não tem essa facilidade, Exatamente. Né? Eu tinha sonhos, muitos sonhos. Eu não me via naquele lugar no futuro. E o único caminho que eu tinha para sair dali eram os estudos. Então, eu fui trabalhar muito cedo com meu pai, porque eu queria comprar as minhas coisas. E resolvi ser a melhor aluna da sala. Então, eu estava na biblioteca, eu estava com o livro em casa, fazendo trabalho, entregando, apresentando, fazendo o meu melhor. Sim, eu era CDF. Só que esse caminho me levou a acessar algumas oportunidades. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado, por exemplo, com bolsa integral, por conta do desempenho. E eu tinha muitos sonhos, meus pais não tinham possibilidade, vi na educação um caminho para acessar essas oportunidades e foi o que me ajudou a alcançar muitos objetivos. Eu realizei muitos sonhos, fiz uma transição de carreira do ano passado para cá, que eu estou amando. Estou apaixonada pelo que eu estou fazendo, é um momento novo, mas que eu acho que vale a pena e é resultado de esforço. Legal. Na minha tese de doutorado, eu encontrei 2 pontos essenciais para o desenvolvimento da mulher, que é a agência, ela como ela é, a mulher como ela é. Então, você que está assistindo esse podcast, quando eu falo agência, eu estou falando de você. Você é a sua própria agência. Dentro da agência, nós temos 3 pilares, que é o autoconhecimento. Hoje, fala-se muito no autoconhecimento. Se eu me conheço, eu me posiciono, eu sei onde eu devo ficar, onde não eu devo ficar, por exemplo. Que tipo de empresa tem aderência ao meu perfil. Então, o autoconhecimento, a autoconfiança, confiança para tomar decisões, saber suas possibilidades, seus limites e aceitar ou decidir ir. E o outro que é objetivos pessoais e profissionais definidos, que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Quero trabalhar no mercado de trabalho, ou eu quero ter o meu próprio negócio, ou eu quero ser uma dona de casa. Não importa. Se você tem um plano, você vai desenvolver e implementar ele muito bem. O que importa é o autoconhecimento e a autoconfiança para que eu tome decisões e tenha um plano para alcançar os meus objetivos, seja lá qual for. O meu pode ser diferente do seu e não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, o seu objetivo muito bem definido vai dar a você a possibilidade de você encontrar um caminho para alcançar. Muito bom. E a gente tem a agência, que é isso que a gente trabalha, e o outro são os recursos externos. Os recursos externos estão associados a network estratégico. Então, quem são as pessoas que estão perto de você que te ajudam a alcançar o seu objetivo? Nem todo mundo ajuda a gente a alcançar o objetivo. Né? Às vezes algumas pessoas ofuscam o nosso caminho e às vezes até colocam empecilhos, desafios não, obstáculos. Uhum. Então eu tenho
redes estratégicas, que é network estratégico. Eu tenho também o acesso a microcrédito, aí no caso da mulher empreendedora. A mulher tem muito mais dificuldade de acessar créditos para o seu negócio. Nós temos acesso a conhecimento, e a gente tem hoje a possibilidade de você acessar conhecimento EAD, assim, então, independente se eu estou numa cidade muito distante de um grande centro, que eu possa ir presencial, eu tenho o EAD que eu posso acessar esse curso. E tem cursos que valem mais do que uma pós-graduação, hein? Sim. E o desenvolvimento de habilidades. Muitas pessoas não desenvolvem habilidades no início da sua vida. E elas começam a empreender porque precisam pagar as suas contas, precisam sobreviver. Começo fazendo meu bolo de pote, porque eu aprendi com a minha mãe, eu começo fazendo um crochê, eu começo pintando alguma coisa, fazendo faxina. Poxa, uma faxineira, uma diarista é uma empreendedora. Né? Ela está prestando serviço, levando uma solução resolvendo um problema. Exatamente. E algumas habilidades a gente desenvolve depois que o negócio já está pronto. Ou seja, eu vou me desenvolver com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Então, essa é a Liliane, essa é a minha trajetória. Eu comecei, assim, sem perspectiva nenhuma onde eu morava, onde eu nasci, mas eu não queria estar ali no futuro. E o único caminho que eu encontrei naquele momento foi o acesso ao conhecimento que eu tinha, que era escola pública. Eu estudei em escola pública. E isso me levou a realizar os meus sonhos. Claro, aí vem com isso a persistência, né? Que eu costumo dizer que é você persistir com resiliência. Porque a gente vai encontrar vários desafios, Tati. Quem nasce na periferia hoje, ela encontra vários desafios. Que não que uma pessoa que nasce em um lugar um pouquinho melhor, com mais acesso, com mais qualidade, mais favorável, não vá passar por desafios. Problemas, né, também. E problemas. Mas a pessoa que nasce na periferia, ela já nasce com a própria logística. Problema da logística. Dinheiro, ela não tem dinheiro para tudo. A rede dela é uma rede limitada. E hoje, com o acesso à tecnologia, você consegue ampliar a sua rede mesmo estando na periferia de São Paulo, por exemplo. Ou na periferia do estado que você mora, eu não sei. Mas você consegue enriquecer a sua rede estratégica, trazer pessoas que vão ajudar você a encontrar oportunidades, mesmo não morando em um lugar acessível. Então, é possível sim. Aí, só para falar de um divisor de águas, eu casei muito cedo. E formei família muito cedo, porque era um sonho meu. Um dos meus sonhos era ter uma família, era ser mãe. Eu amava ser mãe. Então, eu terminei minha graduação grávida, casei, e aí formei família, já fui mãe, e pronto. E deu conta. E tive que dar conta. Eu não tive escolha. Na verdade, a gravidez não foi planejada. Mas estava lá eu estava perto de casar. Acabou que eu acabei engravidando. Mas eu queria muito isso. E eu fiz dar certo junto com o meu marido, que foi um super companheiro meu. Eu adiei vários planos, porque na maternidade a mulher geralmente é que diminui a velocidade profissional. Eu vi um artigo que falava sobre isso. Muitas delas até deixam de estudar, né? Exatamente. Mas se planejado, e se você tem uma rede de apoio, você consegue. Sim. Né? Que sozinha é muito difícil mesmo. E aí, depois de 20 anos de casado, isso foi em 2019, eu já estava assim, as filhas grandes, eu já estava fazendo o meu doutorado, porque era algo que eu queria estudar de forma diferente sobre mulheres. Eu já estava também no meu trabalho, assim, conquistado uma evolução na minha carreira, que também, para mim, estava tranquila e equilibrada. Minha filha na faculdade, eu no doutorado, meu marido no trabalho dele, no negócio dele indo bem. A gente já viajava sozinho e, de repente, 42 anos, uma pessoa saudável, uma pessoa que não tinha nenhuma doença pré-existente, ele faleceu 1h de madrugada. Uau. Com um infarto fulminante. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu não tinha planejado a minha vida sem essa pessoa do meu lado, que era meu parceiro de vida mesmo. Tudo que eu conheço de mundo, que eu conhecia, né, de mundo, a gente viajou para fora junto, a gente construiu uma casa junto, a gente teve filhos juntos, a gente descobriu também como se desenvolver juntos. Ele também, ele era novo. Se namorar tinha 17, eu tinha 15. E eu não me via pro futuro sem essa pessoa do lado. Eu tive que ressignificar toda a minha história. Então, aquela menina sonhadora lá de 14 anos, que começou a trabalhar, tive que ressignificar essa Liliane, que eu tinha 40 anos na época. Eu tive que ressignificar de novo meus 40 anos e estar sozinha, assumir 2 filhas daqui para frente. Uau. Então, foi um divisor de águas e isso me ajudou. Hoje eu posso falar que eu não vou falar que eu me tornei mais forte. Na verdade, eu aprendi a lidar com isso, com todos esses desafios, ressignificando onde eu colocava cada coisa. Para que eu pudesse ser a Liliane de novo. E dar conta, né? E dar conta. Eu não sou a mesma Liliane. Mas isso me fez uma Liliane mais analítica, mais sem pressa, mais olhando o outro,
mas entendendo, sabe, a inteligência emocional, entender os desafios que o outro traz consigo na sua jornada. Ninguém sabe que eu fui viúva aos 40 anos, no auge do meu casamento. Né? Mas eu carrego isso comigo. E as pessoas carregam isso também. Para a mulher é um peso maior, porque ela leva filhos, a casa, é o trabalho, é a cobrança para ter sucesso, né? Dependendo do que é o objetivo de sucesso de cada pessoa. E isso é um pouquinho da Liliane. Uau. E hoje o que eu amo... Tudo isso. O que eu amo é trabalhar com mulheres, com pessoas. Muito bom. E aí, quando a gente fala, né, de tudo isso, né, a gente já poderia acabar por aqui. Mas, Lili, nós nos conhecemos na faculdade, né? Eu estava ingressando, estava na metade do mestrado. E aí, uma professora falou, olha, tem uma doutora, né? Doutora que fez o doutorado dela nessa linha de pesquisa com mulheres e tudo mais. Acho que seria legal você conhecê-la. E nós nos conhecemos. E trazendo um pouquinho da minha pesquisa, a gente fala sobre vulnerabilidade, que nada mais é do que uma fragilidade, onde mulheres passam por situações de violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, entre outras, né? Quem quiser saber a fundo disso, leia o nosso artigo, vou deixar o link aqui, né? Nós escrevemos um artigo sobre os tipos de violência, como sair. E aí, eu me deparei com o empreendedorismo, né? Isso surgiu na sala de aula também, onde eu estava dando aula, e tinha algumas mulheres que passavam por situação de violência e não conseguiam concluir os estudos, não conseguiam estudar, não conseguiam ir até lá, né, para se desenvolver, que é um dos pilares que você falou. E o empreendedorismo, ele vem para que seja uma ferramenta para as mulheres terem esse desenvolvimento, mas muitas delas não conseguem nem chegar ao empreendedorismo, ter, né, esse acesso. E eu queria que você compartilhasse conosco, sabendo desses casos, como uma mulher ela pode ter uma perspectiva de mudança de vida. Igual você falou que teve vários obstáculos, mas se a gente pensar nessa questão profissional, você como uma especialista, né, na parte de LinkedIn, realocação de mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, por onde essa mulher deve começar? Vamos supor que tem mulheres nos assistindo que têm o sonho de trabalhar com algo, mas não sabe nem por onde começar. O que ela precisa fazer? Tá. É engraçado quando a Tati entrou em contato comigo, quando ela apareceu, oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana do mestrado. Eu falei, gente, quem é essa menina? Porque assim, a gente tem tanta coisa para fazer e quando ela chegou querendo aprender, né? E quando a gente quer aprender, a gente questiona bastante, né? E a gente até demorou conciliar a agenda para poder, que vai ajudar na resposta que você perguntou, conciliar a agenda para a gente poder conversar. Quando a gente sentou para conversar, a gente tinha tudo em comum. A pesquisa dela complementava a minha em tudo. Porque o empreendedorismo feminino era uma forma de provisionar renda para mulheres terem independência financeira. 50% das mulheres no Brasil, 50% dos novos empreendimentos no Brasil são de mulheres. Que era um ambiente frequentado, assim, era dominado pelos homens. E as mulheres já tá ali equilibrado. As mulheres começavam com soluções mais voltadas para serviços, mas hoje as mulheres já estão na tecnologia. Estão avançando e transitando em espaços que só os homens estavam. Né? E o que proporcionou isso? Acesso à informação, que é uma das coisas que tem no meu doutorado, acesso a recurso externo. Preciso fazer parte de rede estratégica. Como fazer parte de rede estratégica? Eu talvez não saiba, mas eu conheço alguém que saiba. A Priscila, que é nossa vice-prefeita, uma vez eu fiz uma live com ela e ela falou de uma coisa para mim que aquilo encheu meus olhos e é a pura verdade. Ela fez durante a pandemia, ela fez um projeto chamado Empreenda com o que você tem. Ikigai. Exatamente. Muito bom. E aí é o seguinte, talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando assim comigo, nossa, Liliane, que legal falar sobre empreendedorismo, né? Tão poético, né? Mas eu não tenho dinheiro nenhum para começar. Eu sei disso. Eu também já não tive dinheiro. Eu lembro que eu fui para Paulista uma vez, adolescente. Fui estudar, fazer uma pesquisa, fui lá fazer uma entrevista de emprego. Gente, eu fui com café da manhã. E aqueles processos que era o dia inteiro. Eu passei em frente ao McDonald's, um cheiro. E eu, com uma fome, eu não tinha dinheiro para comprar o McDonald's. Eu não passei fome. Mas estou falando das coisas que a gente se priva porque a gente não tem dinheiro. Você tem que investir, você tem que pagar a conta de água e luz em casa. E talvez você esteja olhando e fazendo essa mesma pergunta. Então, aprendi com a Priscila que a gente começa com pouco. Não dá para começar sozinha.
Então, eu sei que quando a gente está em situação de vulnerabilidade, a nossa rede é muito pequena. Sim. Então, você precisa começar, dentro da sua própria rede, começar a ver com pessoas que já fizeram algo. Como que elas fizeram, o que elas acessaram, como que é o acesso ao crédito no banco. Tem o Banco do Povo aqui em Mogi, por exemplo. Que você tem um CNPJ, você vai lá, você começa... Nem precisa do CNPJ. Nem precisa do CNPJ. Não, só tem ideia. E você, exatamente, e você começa a pagar sem juros, com meses ali. Tem carência até, né? Demora um tempo para começar. Mas não é todo mundo que sabe. Sim. Então, a primeira coisa é você começar a entrar em contato com pessoas que saibam mais do que você. Porque tem uma coisa certa, se você anda com 5 pessoas que só reclamam, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que, sei lá, xingam, você vai ser a sexta pessoa. Se você anda com 5 pessoas que buscam novas ideias, você automaticamente você vai começar a pensar em novas ideias. Porque o ser humano, ele é influenciável. E aí nós, mulheres, é só você ir num campo de futebol e presta atenção como todo mundo está se comportando. Você vai numa festa e presta atenção como todo mundo se comportando. Você entra num velório. Você pode nem saber que ali cheguei. Automaticamente você muda o seu comportamento por conta do ambiente. Então, como que eu começo sem nada? Eu começo seguindo, me conectando, que hoje está fácil de se conectar pelo Instagram, pelo LinkedIn. Se você seguir a Tati, se você seguir a Liliane, você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar, por exemplo, a mudar a sua mentalidade. E aí você começa com o que você tem. O que é que você sabe fazer? Aí é mapear, que é a agência interna, autoconhecimento. O que é que eu sei fazer? O que eu estou disposta? Eu tenho tempo de estudar? Eu não tenho tempo de estudar, mas eu preciso entender. Não também arriscar tudo, né? Vou arriscar fazer bolo se eu não sei, se eu não tenho aptidão. Eu não tenho nenhuma. Que é o autoconhecimento. Quais são as suas habilidades? E as suas habilidades são identificáveis por ferramentas. Tem ferramentas gratuitas. E aí já vou dar um brinde para toda mulher que estiver escutando a gente agora. Legal. Se você, mulher, não tem autoconhecimento, quer entender qual é o seu perfil, porque no seu perfil eu consigo dizer para você quais são as áreas que você vai ter mais facilidade para poder se desenvolver. Ou seja, gerar renda. Isso. Você vai entrar em contato comigo, eu vou te aplicar uma ferramenta que é paga, mas eu vou dar de graça. Vai ser gratuito para você e eu vou ajudar você a identificar as suas habilidades. Você vai identificar as suas habilidades e eu vou dizer para você, olha, nessa área você tem potencial, nessa área você tem potencial, nessa área você tem potencial. O que você tem hoje? Eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, porque eu vou também te ajudar a encontrar um curso que você pode fazer online gratuito. E te ajudar a dar o primeiro passo. Claro que vai ter uma hora que você vai precisar de um pouquinho de dinheiro, tá? Mas aí, dentro do processo, você aprende a adquirir conhecimento, transformar esse conhecimento numa solução, vender essa solução para alguém e pegar esse dinheiro e fazer o ciclo novamente. Bom. Porque o empreendedorismo feminino é isso, é levar a solução para quem tem um problema. Sim, exatamente, Lili. Eu tenho um problema que eu preciso de alguém que me ajude, por exemplo, a passar roupa, que eu não tenho tempo. Então, é uma empreendedora que faz isso para mim. Sim, né? Que resolve o seu problema. E hoje eu levo num lugar que ela passava roupa em casa, hoje ela abriu uma loja que ela lava, ela passa a roupa lá. Olha que legal. Então, ela abriu um negócio pequeno para ela. Ou seja, vai depender muito de você conhecer e entender quais são os seus limites. O empreendedorismo feminino, eu estudei as nações como o Brasil. Que são países, economias em desenvolvimento, economias que não conseguem dar todo o suporte necessário para 100% da população. E o empreendedorismo entra como ferramenta estratégica para sobrevivência mesmo. Então, 40% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres, que trabalham fora e empreendem também para poder somar, aumentar a renda e cuidar de seus lares. E que é uma coisa, um dado incrível. Quando a mulher obtém sucesso em seu negócio, a primeira pessoa que ela cuida são os de casa. Ela melhora a educação dos filhos e melhora a nutrição dos filhos. E o homem? O homem, a primeira coisa que ele investe é no carro dele, no celular dele e na aparência dele. Por quê? Porque para o homem isso é muito importante. Não está errado nem certo, tá, gente? O que a gente precisa entender aqui é que se a gente souber equilibrar os dois, a mulher, ela tem essa característica do cuidado, do acolhimento. Da questão maternal, né? Do materno, exatamente. E não, às vezes, não é só de filho, ela cuida de um pai, cuida de um avô, cuida de uma empresa, de um exatamente. setor, né? Muito então, bom. A mulher, ela tem essa característica acolhedora, que ela vai cuidar primeiro dos de casa. Então, eu vou te alimentar melhor, eu vou te dar condições de você aprender mais e você vai ser independente. Então, o empreendedorismo feminino, ele entra como uma ferramenta estratégica para poder gerar renda. E a mulher, quando ela gera renda, ela gera oportunidade de trabalho para outras mulheres. Geralmente, eu vejo mulheres empreendedoras empregando outras mulheres. Que legal. E aí, onde entrou a vulnerabilidade feminina? A vulnerabilidade feminina, qual que é o principal? Um dos principais
uma das principais barreiras para a mulher sair da vulnerabilidade. Isso é a pesquisa da Tati, que eu acabei aprendendo muito com ela quando a gente escreveu o artigo. Uma das principais barreiras é a falta de dinheiro. Sim, 48% das mulheres que responderam à pesquisa, né, que já foi concluída, elas permanecem em situação de violência, seja violência física, entre todas que a gente falou, psicológica, moral e tudo mais, por falta de dinheiro. Então, assim, eu não tenho um trabalho e começa-se, né, nessa questão de isolamento, de palavras de xingamento, até chegar, né, numa questão de uma violência física mesmo, que é uma agressão. Controle financeiro. Ela não consegue tomar decisão, né? Né? Tira essa socialização e aí eu corto esse poder decisório de comprar, de adquirir algo, e aí automaticamente essa mulher ela se sente, e acaba sendo mesmo, uma vítima, né, desse agressor, de uma forma que ela não consegue nem sair, né, porque vai para onde? Exatamente. Vai morar onde? Exatamente. E existem leis, né, diversas, ontem eu estava com a doutora Rosana, a gente estava falando sobre, destrinchando cada uma das leis, que respalda hoje o município de Mogi das Cruzes. Também tem a parte do auxílio aluguel, né, além dos outros benefícios financeiros, o abrigo sigiloso que leva essa mulher, N apoios aí da rede para que essa mulher seja acolhida, mas essa informação não chega. E aí quando a gente fala, né, de todos esses tipos de violência, 48% das mulheres que já passaram, porque na pesquisa nós conversamos com mulheres que saíram da situação de violência e hoje empreendem, trabalham, estão no mercado de trabalho. 48% delas permaneceram, né, nessa situação por falta de independência financeira. Ou seja, nós concluímos que para que mulheres saiam da situação de violência, seja ela qual for, até da questão de violência no trabalho, porque existem, né, situações aqui que a gente entrevistou mulheres que o agressor falava, olha, se você não fazer isso que eu tô falando, e aí na questão até de assédio sexual, enfim, eu vou tirar o seu trabalho, você não vai conseguir nenhum trabalho na região e tal, ameaças, né? Então, dentro desse cenário todo, nós identificamos que como essa mulher, ela consegue sair da situação de violência? Através de uma geração de renda. E aí, como a gente gera renda, o seu doutorado vai nos trazer esses dados, né? Sim. Como gerar renda, o que fazer, como desenvolver, né? Sim. Um outro dado interessante para somar isso aqui é o seguinte, a gente tem a agência, que é você. Você é uma agência, você é um ser e você agencia todo o seu potencial. E a gente tem os recursos externos. Quando a gente fez a pesquisa, nós pesquisamos mais de 600 mulheres no Brasil todo, empreendedoras. O que acontece? A agência, ela se mostra muito mais eficiente para a mulher tomar a decisão, ela começar a usar o potencial que ela tem do que só os recursos. Ou seja, uma mulher que sofre vulnerabilidade, ela precisa tratar a agência dela. A individualidade dela, autoconhecimento, autoconfiança, objetivos definidos, para que ela possa acessar os recursos externos. Porque uma mulher vulnerável acessar recursos sem estar com a agência, com a individualidade dela tratada, cuidada, como que ela vai gerenciar recursos? Então, esse trabalho da vulnerabilidade, que é trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a mulher, a individualidade dela, o desenvolvimento pessoal dela, para depois ela empreender, faz todo sentido. Eu preciso primeiro me conhecer, ter confiança para que eu tome as minhas decisões, ter muito bem definido o que eu quero, porque é fácil alguém dizer para mim, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não vai se endividar à toa, vai correr risco. É muito fácil alguém trazer essa informação para mim e eu voltar atrás. Então, a gente trata primeiro a agência, que é o autoconhecimento, a autonomia, a autoconfiança para tomar decisões e definição clara de objetivos para que você possa acessar os recursos externos. Então, como o primeiro passo para empreender é esse caminho. Você primeiro vai falar comigo. Liliane, quero fazer esse teste, essa ferramenta, vou ajudar você a encontrar suas habilidades e competências para que você possa entender o seu potencial. Segundo passo, que eu sou boa. Exatamente. Segundo passo, você vai agora trabalhar sua rede estratégica para que você possa iniciar um trabalho. Não é fácil empreender, gente. Não entendam que assim, olha, nós estamos dando aqui uma carta mágica. Não existe mágica não, tá? Existe sim uma vontade
e um caminho para você alcançar esse passo aí. E é possível, E né? é possível, exatamente, é possível. E com o tempo, algo a médio prazo. Então, você tomando a iniciativa hoje, você vai encontrar em 2 meses, 3 meses, começar uma autoconfiança e o conhecimento aí pessoal para que você possa decidir no que você vai empreender. E aí você pode, sim, acessar microcrédito para você investir inicialmente e fazer isso girar, ter fluxo. Ou você pode também, se você tem alguma renda pequena que seja, começar a empreender com o que você tem para que você possa desenvolver. E vou dar um exemplo. Eu lembro que na pandemia a gente fez 10 negócios que você pode começar em casa do zero. Então, por exemplo, você gosta muito de maquiagem? Eu, Liliane, eu preciso me maquiar quase sempre. Só que eu não tenho tempo, gente. Eu não sou boa nesse negócio. O que eu fiz? Comprei uma aulinha ali, gente, de R$10. A aulinha era R$9,90. Uma aulinha, maquiagem básica pro seu dia a dia, para, enfim, palestras, essas coisas. Eu não tenho quem ande comigo, não tenho equipe para andar comigo. Ainda não tem. Pera um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui. Não tenho. Então, e isso foi uma das coisas que a gente ensinou. Você é boa, você tem habilidade para maquiagem, então você vai definir 3 maquiagens. Uma pro dia, um pro dia a dia, um pro trabalho e uma pra noite. E você vai gravar esses videozinhos, colocar num packzinho e vender. Você pode vender pro Brasil inteiro. E aí você coloca ali no Instagram dia a dia algumas dicas, algumas técnicas, sem sair da sua casa, usando os produtos que você tem em casa. Então você não começou colocando nenhum dinheiro aí, a não ser seu tempo. É seu tempo. Então, uma outra coisa que a gente colocou também, e tem uma menina que está ganhando muito dinheiro, que era dar dicas de como cuidar da unha em casa, para durar mais. A gente não podia ir manicure. Né? Então, como é que você pode fazer? Então, dicas de como cuidar da sua unha para ela durar mais tempo. Então, eu lembro que hidratar mais a unha, você deixa ela parecendo que está feita por mais tempo. E essa menina ganhou muitos seguidores, gente, assim, muitos mesmo. Agora, tem outras coisas também. Eu conheci um menino, e esse não foi mentorado meu. Eu conheci um menino que, na época da pandemia, você tinha que preencher um documento para você ter acesso a algum crédito. Não lembro qual era o termo. Para quem estava auxílio. Isso, auxílio na pandemia para quem estava desempregado. E todo mundo tem notebook em casa? Computador? Não. Ele fazia videochamada pelo WhatsApp, entrava no notebook dele, ele fazia o cadastro com os dados da pessoa. Que legal. Mandava as fotos no WhatsApp dele e ele cobrava R$10. Vocês têm ideia o tanto de gente que ele atendeu na pandemia? Ou seja, eu preciso me conhecer e saber o que eu tenho. Eu tenho um computador aqui, o que eu posso fazer com esse computador? Sei lá, eu gosto de ler, eu gosto de ter determinado assunto. Para te ajudar, você precisa buscar ajuda. O que eu posso dizer para você é que é possível. Então, 50% dos novos negócios hoje são de mulheres. É importante você ter esse autoconhecimento para desenvolvimento individual e depois você acessar ali uma rede estratégica. Você, se precisar, acessar crédito, que também é possível, e acessar conhecimento e desenvolver habilidades. Sim, muito bom. Olha o tanto de área que dá para você gerar renda, né? Sim, porque as pessoas pensam que às vezes precisam, poxa, não tem uma graduação, não tem problema. Muito bom. Não tem problema. Dá para começar mesmo sem ter um conhecimento técnico, sem ter terminado os estudos. Dá. O que vai acontecer é o seguinte, uma vez que você decide empreender, e aí isso é muito sério, aí sim você vai precisar aprender, preciso empreender porque eu preciso de renda, eu não tenho nada. Eu preciso de um pouquinho de renda para pagar minha conta, minha luz. Aí começa agora gerar renda. Isso, você vai precisar fazer gestão. Acessar conhecimento para você melhorar o seu negócio. Legal. Senão você vai ser engolido. Sim, e a gente sabe que tem os cursinhos, por exemplo, do Sebrae. Isso mesmo. A gente tem cursos gratuitos EAD na Brás Cubas. Eu vou deixar os links aqui embaixo até dos cursos. E eu vou colocar na sequência do nosso vídeo, o vídeo de uma aluna que ela não tinha o conhecimento também, acessou uma linha de crédito que foi do Banco do Povo, fazia cabelos na casa, então fazia escova e tal. Hoje está com salão, completou 1 ano, inclusive eu sou cliente dela e ela não tinha recurso ali. Então é muito simples. Eu sempre costumo falar, um amigo, Diego, que está em Portugal, ele falou para mim: Tati, visão gera recurso. E eu gravei aquilo. Ele falou: visão gera recurso. Você fez o que você disse aí. Fez um plano estratégico, colocou ali num caderninho, numa folha, aonde você quer, o que você quer fazer, aquilo vai se realizar. E se você não colocar, o tempo vai passar também
e você não vai ter feito, né? Exato. Como diz a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E às vezes a gente fala assim, 1, 2 meses para começar a ter uma rentabilidade, para começar, puxa vida, Tati, Lili, eu vou esperar 1, 2 meses, puxa, às vezes passa 10 anos e você não saiu do lugar porque você não Exato. fez um planejamento. Exatamente. Então, aproveite, a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo também esse teste que a Lili tá dando, e eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta, Lili. Quando a gente fala dessa parte de desenvolvimento, eu sei que você é envolvida com projetos, me fale e fale para as mulheres que estão em casa, quais são os seus próximos projetos com mulheres? Ah, que legal. Olha só, uma das coisas que eu trabalho bastante é posicionamento profissional. E o posicionamento profissional eu vou te fazer uma pergunta para vocês, eu não vou responder, vocês vão pensar com vocês e podem me procurar depois e falar, é isso aqui, tá certo? E eu ajudo vocês a pensar. Claro que é o resultado de um teste também que ajuda vocês a se autoconhecerem. O posicionamento profissional é a maneira como você decide que o outro te enxergue. Então, rótulo é só para produto? Não, para pessoas também. Eu não gosto de rótulo para pessoas, mas não tem jeito. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, ela é engraçada, ela é extrovertida, ela é séria, né? Nossa, ela é brava, estressada. Por quê? Porque a maneira como a gente se comporta diz muito sobre quem a gente é. Uhum. E o posicionamento profissional é como você decide que você vai ser enxergado por outras pessoas. Eu, Liliane, eu decidi que o meu posicionamento eu sou uma profissional que quer ser enxergada como uma mulher que ajuda outras mulheres a se desenvolverem por meio do conhecimento. E é isso que eu faço. Então, ajudo você a se autoconhecer, para você se posicionar, e ajudo empresas pequenas e médias a melhorarem seus negócios por meio de processos e pessoas, que é a gestão de pessoas. Eu amo fazer isso. E eu quero ser reconhecida por isso. Por isso que eu mantenho o lifelong learning, que eu mantenho minha mente ativa, estudando e buscando mais conhecimentos. Então, meus próximos projetos, eu quero um projeto, eu estou trabalhando com um projeto social de ajudar os alunos a se envolverem com necessidades da sociedade. Que legal. Recentemente, a gente fez uma coleta de um projeto chamado Dignidade Social, e o próximo que a gente vai fazer vai ser voltado para crianças. Mas uma das coisas que eu quero trabalhar mesmo é ajudar, que aí entra a Tati, entra o meu network, entra a minha rede estratégica, que é ajudar. Criar um caminho, a gente estava até conversando sobre isso hoje, criar um caminho onde o empreendedorismo feminino dê oportunidade para mulheres que saíram da vulnerabilidade, essas mulheres que saíram da vulnerabilidade, iniciarem seus próprios negócios e abrirem oportunidade para outras mulheres que vêm. Porque é o seguinte, mulheres no passado, elas levantaram, enfrentaram coisas que nós não imaginamos e abriram porteiras, se não dá para dizer, porteiras para que eu e você passasse. Então, hoje, tudo que a gente faz hoje, a gente está fazendo para outras mulheres que estão vindo. Uhum. Essas mulheres vão abrir ainda mais, escancarar as portas para que outras venham também. Porque o mundo ideal, onde todo mundo é igual perante a lei, infelizmente, de geração em geração, a gente vai ter que relembrar isso e a gente vai ter que brigar para que isso aconteça. Porque o ser humano é egoísta, o ser humano pensa nele mesmo, o ser humano ele quer levar vantagem. Isso sempre vai acontecer. Ainda mais entre gêneros. Então, a minha ideia de projeto é trabalhar o empreendedorismo feminino para que ele seja uma oportunidade para alavancar outras mulheres que saem da vulnerabilidade. Uma mulher que sofreu no passado e hoje ela tem uma oportunidade, ela não vai pensar 2 vezes em trazer uma outra mulher que passou pelo mesmo que ela passou. Sim, né? Então, se torna um antídoto, né? Exatamente. Eu tenho meu projeto pessoal da empresa aqui, desenvolvendo. Eu já faço muito pro bono, viu? Que a gente está no direito. Mas se você chega para mim... Eu sou a rainha dos pro bonos também. Então, se a mulher chega para mim e fala, eu preciso disso, mas a minha condição é essa, e eu vejo, é verdade, tá dentro dessa minha empresa ter um canal ali de desenvolvimento para mulheres que não têm condições de pagar. Muito bom. Então, assim, quando você fala de projetos, se eu falar um para você, o meu projeto é fazer com que o meu objetivo é desenvolver a minha empresa, que essa foi a minha transição de carreira. Uhum. Eu trabalhava 100% na iniciativa privada, então eu pedi desligamento de uma que eu estava há 19 anos já, para poder investir no meu negócio. Abri minha empresa e a minha empresa já vendeu esse ano mais do que eu vendi o ano inteiro, ano passado. Uhum. E isso é muito bacana, porque eu vejo potencial de crescimento. A empresa crescendo, eu jamais vou esquecer esse lado aqui do social. Exatamente, social, que é o desenvolvimento de outras mulheres. Uhum. Onde entram essas mulheres?
capacitação para essas mulheres se desenvolverem e aí elas permanecem dentro. Lembra que eu falei de acesso à rede estratégica, network estratégico? A gente permanece conectado nessa jornada, fazendo uma grande rede, mesmo que pulverizada. Uma Amazonas, Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, Mogi e por aí vai. Mas são mulheres conectadas com o mesmo objetivo, que Muito é fazer com que o meu negócio abra uma oportunidade para uma mulher que está ou que saiu, ou que está em processo, ou que precisa de um apoio para sair desse momento de vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade, seja ele qual for. Né, não precisa ser só uma situação de violência. Exato. A gente vê que vulnerabilidade nada mais é do que uma fragilidade. Exato. Então, pode ser uma fragilidade profissional. É uma vulnerabilidade, exatamente, né? Muito legal. Então, essas mulheres, elas se desenvolvem. Então, eu sou uma mulher que eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer profissionalmente. Eu me desenvolvo. E aí, eu cresço. Aí, eu gero emprego para outras mulheres. Isso mesmo. E, automaticamente, eu cresço e elas vão crescendo. Isso. Aí, essa outra mulher cresce, gera mais oportunidades. E a gente criou uma rede de mulheres que ajudam mulheres. Muito bom, Lili? Você sabe de uma coisa? Que é uma coisa que me comove? Quando eu olho para uma menina ou uma mulher parecida comigo aos meus 14 anos. Eu não tinha perspectiva de futuro, mas eu sabia que aquele ali não era o meu lugar. Quando eu encontro uma mulher assim, aí o pro bono entra sem ela pedir, né? Muito bom. Porque eu me vejo ali. E se essa pessoa está buscando ajuda, significa que ela quer dar o primeiro passo. Então, ela vai fazer mudança. Ela só precisa de ajuda. Sozinha, a gente vai mais rápido, né? Mas junto a gente vai mais longe. Muito o impacto do nosso trabalho, ele vai onde a gente não consegue mais mapear, onde a gente não consegue mais mensurar. Sim. Por quê? Porque eu que passo para Tati que passa para fulano, esse podcast que vai passar para várias outras mulheres. Já envie para suas amigas. Exatamente. Então, isso me comove. Estava até conversando com a Tati hoje também, pensando nesse... Porque a gente precisa olhar o externo também e melhorar, né? A gente acha que é boa, mas aí quando eu vi isso acontecendo com o Sul, que me comoveu bastante, eu chorei olhando. E o que eu posso fazer? Eu queria muito estar lá, mas eu não posso estar lá. Mas eu posso doar. E não estou falando só de roupa, não, gente. Eu posso doar dinheiro. Doei dinheiro, aí eu doei também muitas coisas em casa, mas uma das coisas que eu decidi fazer foi o seguinte, eu olhei pessoas sendo gravadas com um colchão no chão, e uma mala. O que você tem? Eu perdi tudo. O que eu tenho, esse colchão foi doação. Eu tenho essa mala aqui com roupas que eu peguei, uma de frio, uma de calor, uma lingerie, uma não sei o quê. Não tem absorvente, não tem shampoo, condicionadores que a gente tem na sua casa, não tem. E a gente come 3 vezes ao dia. E tem o horário certo. Se não chegar comida, não tem comida. E aí eu olhei para mim e falei assim, eu tenho a minha mesa farta todos os dias, eu tenho meu guarda-roupa que eu posso escolher roupas e mais roupas. Eu fiquei até com vergonha de quantos sapatos pretos eu tinha, porque eu gosto de sapato e de bolsa. E eu tomei uma decisão. Eu não quero mais consumir por consumir. Eu não posso mais só trabalhar por isso. Eu preciso trabalhar para também ver o meu propósito, que é servir o outro. Qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é transformar mulheres por meio do meu conhecimento. Né? Entra dinheiro, mas não é só isso. Então, mais do que ganhar dinheiro, o meu trabalho é servir o outro com o que eu sei fazer. Muito bom. E o outro também serve. Você serve quando você limpa a mesa, você serve quando você faz uma comida, você serve quando você limpa o carro de alguém, você serve quando você dá uma aula, você serve quando você trabalha para o Estado, você serve quando você é um inspetor de trânsito, porque a gente precisa do outro. Faça e o servir, tudo com excelência. O servir vem antes do dinheiro. Sim, eu escutei uma frase de um convidado que eu trouxe aqui, vou roubar para mim. Ele falou assim, ó, se não serve, não serve. E eu falei, é muito isso. O compartilhamento gera crescimento, né, Lili? Isso mesmo. Hoje você é essa potência porque você resolveu compartilhar. Então, você compartilhou com pessoas. Às vezes, a gente vê outras pessoas que compartilham e a gente fala, nossa, que pessoa boba, tá, né? Compartilhando conhecimento, ela deveria guardar para ela. Ou, você é boba, Lili, ajuda todo mundo e ninguém te ajuda. Mas essa recompensa sempre vem, né? Eu acredito muito na questão espiritual, então eu acredito que Deus sempre nos recompensa. Mas, de alguma forma, ela vem, a lei da semeadura. É isso mesmo. Então, a gente compartilha, gera crescimento e outras pessoas compartilham conosco, né? E aí, falando desse compartilhamento, eu vou até pegar um gancho e dizer, a gente fez uma rede, né, de mulheres potenciais, que a Lili faz parte, a Suelen Sartorato faz parte, a Juliana da Mata faz parte, e nós iniciamos um projeto, né, fizemos uma palestra juntas, né,
E nós queremos que você, mulher que está nos assistindo, venha conosco, esteja conosco, participe de todo esse desenvolvimento pessoal, consiga de fato gerar renda. O nome do nosso projeto é Mulheres de Milhões e de fato nós queremos que essas mulheres cheguem aos milhões, sejam eles com remuneração, com uma qualidade de vida, com um sonho realizado, enfim, cada uma tem uma meta. E conta pra nós, Lili, como que vai ser esse projeto? Fala um pouquinho dele, que a gente tá caminhando pro fim já. Exatamente. Se você deseja ser uma mulher de milhões, é uma mulher de sucesso dentro do seu objetivo, tá? E é você que vai definir isso. Você precisa só dar um passo para romper limites. Quando algo vai se romper, ele chega até um limite. E para romper, é bem pequeno. Às vezes a gota que faz derramar tudo o que está no balde. Então pode ser que as escolhas que você fez no passado façam você ter vergonha de quem você é hoje. Pode ser que as escolhas que chegaram até você, limitaram você no seu desenvolvimento. Mas sempre há uma oportunidade. E a oportunidade, quando ela chega, você precisa estar preparada. O que nós vamos fazer é preparar você para alcançar, ou na verdade, agarrar a oportunidade. Então, a oportunidade vai chegar de trabalho, de relacionamento, talvez de uma parceria, ou de um estudo, de uma bolsa. Poxa, eu não sei qual que é o seu objetivo, você sabe. Mas quando essa oportunidade chegar, você vai estar preparada. Você vai estar preparada para se comunicar intencionalmente, de acordo com o seu objetivo. Você vai estar preparada, posicionada profissionalmente. O que vai chegar para você é o que tem para chegar para você. Você vai estar preparada para fazer negócios, empreender dentro da sua profissão. E você vai estar preparada... A sua comunicação, a sua imagem vai estar preparada para você acessar essa oportunidade. Falam que a oportunidade é igual um cavalo selado, né? Se passou, você não consegue pegar mais. E as oportunidades estão por aí. Não deu certo para mim, nada acontece para mim. Eu quero dizer para você que você só não está com o seu radar ligado. Se você estiver preparado, você vai... As oportunidades serão tantas que você terá que escolher. Então, esse projeto que a gente desenvolveu com muito carinho, que a gente pensou bastante, que a gente conectou pessoas em potencial para trazer algo diferenciado no mercado, é para preparar você nesses temas que eu acabei de falar aqui para você acessar oportunidade. Muito bom, Lili. Então, eu quero que você deixe as suas redes sociais aqui. Eu vou colocar aqui embaixo também, tá, meninas? As redes da Lili, né, as minhas redes. Se você é um empreendedor, um empresário e acredita nesse projeto e quer participar como patrocinador, nos procure nas redes sociais, nos endereços que a gente vai deixar aqui embaixo. Seja um financiador desse projeto com mulheres, né? A gente precisa de pessoas que acreditam. Às vezes você não tem o tempo que nós temos para desenvolver essas mulheres, nem as habilidades, mas você tem o recurso para que a gente consiga acessar esses locais. A Lili vai deixar as redes dela também. Então, eu queria deixar esse recado. Uma mulher, igual a Lili falou, sozinha vai rápido, mas juntas nós podemos ir longe. Então, faça parte do nosso grupo, venha ajudar, venha se conectar conosco. Lili, deixa um recadinho. Eu vou deixar um recadinho antes de deixar minhas redes sociais. Existia um homem que ele ofereceu uma oportunidade para uma mulher que ela estava desacreditada onde ela vivia. E aquela mulher não perdeu a oportunidade, a vida dela mudou consideravelmente. A comunicação dela, o posicionamento dela e os negócios dela e também a imagem que ela tinha. Essa oportunidade você não pode perder, porque foi feita com muito carinho para você. Dentro do meu trabalho, eu ajudo mulheres a romper limites. E é isso que eu quero fazer com você, romper os seus limites, as suas dificuldades, para que você possa avançar e alcançar sucesso. Minhas redes sociais. LinkedIn, que eu uso bastante, gente. E as mulheres estão perdendo tempo não acessando o LinkedIn, que está um oceano azul por enquanto, hein? LinkedIn, Liliane Almeida. O meu Instagram é almeida.liliane. E o meu site, lilianealmeida.com. Muito bom. Obrigada, Lili. Foi um prazer ter você aqui. É sempre muito bom ter você por perto. Eu que agradeço. É um prazer também poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Eu tenho muito a aprender com todo mundo. Quando vocês falam com a gente, eu aprendo. E eu estou à disposição de vocês nos meus canais. É só chamar. Muito obrigada pelo espaço, pelo apoio e pela parceria, minha Maria. Seja sempre bem-vinda, Isabel. É isso, meninas. Fiquem com Deus e muito obrigada. Obrigada. Manda para sua amiga, hein?